Oi, eu sou Dani Dolfi, sou apresentadora e atriz e eu tenho uma história muito linda que envolve a Aldibel e a minha família. Eu sou a filha mais nova de 5 filhos e cada um mora num canto. Meus pais têm 60 anos de casados e moram com uma das minhas irmãs em Maceió. E o meu pai, há muito tempo atrás, teve uma perda auditiva e ele começou a usar o aparelho, mas na época ele não se adaptou e por impaciência, por algumas características que ele tem de pessimismo, de achar que as coisas não resolvem, que não vão dar certo, ele foi desistindo, desestimulando. E quanto mais o tempo foi passando e a idade avançando, mais desanimado ele ficou. Então ele deixava o aparelho de lado, não cuidava, fazia barulho, ele desistia, porque é uma característica quando a pessoa vai atingindo uma certa idade, se não tiver uma resiliência muito forte, que não é uma característica dele, a tendência é desistir, é desanimar, achar que tudo tá ruim, que já tá velho. Então isso dificultou muito na época dele procurar outras coisas. O que a gente foi percebendo é que ao longo dos anos ele foi se excluindo, porque a perda auditiva faz isso, né? A pessoa ela vai se excluindo porque acha que incomoda, acha que as pessoas precisam ficar repetindo, né, para ele entender. Então, para não incomodar, as pessoas vão se afastando, né? Vão sair das rodinhas de conversa, festas de família, você vê que às vezes ele fingia que escutava algumas coisas e tudo, mas no fundo isso vai causando algo muito ruim para ele, né? E a gente percebeu isso. E com a pandemia foi pior ainda, né? Porque eles ficaram muito em casa e ele começou a ter ansiedade, porque ele já tem essa característica de ser ansioso, né? Ele começou a não dormir. E esse não dormir, ele cismou que ele estava com um chiado no ouvido. Isso já sem aparelho há muito tempo. Depois que normalizou tudo, eles vieram passar um tempo comigo aqui em São Paulo. E eles ficaram 30 dias aqui. Então quando eles chegaram, eu falei, eu vou tentar fazer com que eles fiquem melhores, né? E dar uma aliviada para minha irmã. Assim, todo mundo é muito unido com relação a isso. Então marquei um monte de médico, falei, vou levar eles para sair, para passear, para dar uma revigorada assim depois de tanto tempo dentro de casa. E ele cismou que o ouvido dele estava fazendo uma cachoeira. Então marquei o otorrino e marquei aqui perto assim em 10 dias. 10 dias para eles irem embora. Eu consegui essa consulta. E aí ele fez a consulta, a médica falou, olha, você precisa fazer um exame porque precisa usar um aparelho. Ela falou, tem uma empresa que chama Aldibel e ela tem no Brasil todo, então ele pode colocar um aparelho para tentar se adaptar e aí se ele se adaptar, aí ele coloca definitivamente. E aí entrei em contato com a Aldibel, que me respondeu assim, em 24 horas, eu entrei em contato pelo Instagram, em 24 horas a Bia me respondeu que assim, nossa, eu fiquei muito satisfeita, eu falei, nossa, que atendimento excelente, só que esse era só o primeiro sinal de um excelente atendimento de uma empresa super humana, super querida, que assim, a gente tá simplesmente apaixonado por tudo que aconteceu e por essa conexão, por saber tantas coisas que a gente não sabia, principalmente por ter devolvido ao meu pai essa qualidade de vida. E foi muito emocionante, assim, porque o atendimento com a fono, com a Elaine, e assim, desde o início, desde a recepção, com a Cláudia, a Bia, todo mundo, foi assim, o cuidado de explicar, né, para o paciente a importância da audição, a importância de perceber, né, o resgate de vida, o resgate de histórias. Assim, a Elaine deu uma verdadeira aula pra gente de humanidade, de profissionalismo. Foi realmente muito emocionante. E como sempre, tudo que a gente faz vira um evento em família. Então eu fui compartilhando durante a consulta todos os vídeos no grupo dos meus irmãos. Ele ficou super feliz e quando ele colocou, foi muito emocionante assim, porque quando ele colocou lá e começou a ouvir, ele começou a ouvir normal, no tom de voz que eu tô falando aqui. E isso pra gente, eu não lembro a última vez que aconteceu isso. Então, quando ele chegou em casa, ele brincou que agora ele ia poder mudar o testamento, né? Porque ele estava ouvindo tudo que falavam dele. E ele começou a contar a história dele, de infância, da adolescência, de coisas que eu não lembrava. E que ele, às vezes, não se sentia confortável em falar, porque a gente ia conversar e a conversa não ia render, né? E tal. Então, ver ele com esse ânimo
com esse resgate, deu uma amenizada na outra característica dele, que era a ansiedade, que piorou, né? Sem ouvir, a ansiedade piorou, o pessimismo piorou. Então, assim, deu uma amenizada, assim, brutalmente nessas outras coisas que ele sentia. Então a ansiedade dele melhorou, ele tá uma pessoa mais otimista, porque eles estão com uma programação agora. Então eles vão visitar meu irmão esse ano, meu outro irmão também, já estão com viagem marcada próxima a Maceió, e tanto lugar lindo para eles conhecerem. Então isso trouxe de volta para eles um resgate de vida, para eles aproveitarem mais onde eles estão, porque eles estão num lugar lindo e que muitas vezes não saíam, coisas simples, né, de comer uma pizza, de dar uma volta com a minha mãe, de fazer alguma coisa assim, e a relação ficou tão mais leve que eles vão viver agora, né, e já foram para Audibel em Recife, que é onde ele vai fazer os ajustes do aparelho. Ele pega o aparelho todo e limpa direito, como a Elaine explicou para ele, e ele faz as consultas, né, os encontros no Zoom com ela, e fica todo se achando, porque agora ele resolveu esse problema. Gente, o que foi passado pra gente é muito além de ter resolvido um problema. Para mim, principalmente, me trouxe essa necessidade de usar minha voz para informar as pessoas, para alertar as pessoas, a família principalmente, para ter mais atenção. Isso é um caso que a minha família já tem, a gente é muito unido, assim, mas e quem não é? Então, a mensagem que eu queria passar, que eu quero passar, é justamente essa. Se você não é se a sua família não é atenta, se as pessoas não se preocupam em ver o que o pai, a mãe, o avô, enfim, está precisando, alguém próximo precisa ver. Porque não importa a idade que a pessoa tem, não importa se é novo, se é mais velho, não importa. Ninguém tem o direito de tirar essa qualidade de vida da pessoa. A gente precisa devolver isso de alguma forma. Então, ficar atento a esses sinais dentro da sua família é algo fundamental, porque eu vejo hoje o resgate que ele teve e como que isso poderia se agravar, porque imagina se ele não colocasse, ou se ele resistisse, né? Mas a gente insiste, e aí quando a pessoa vê o resultado, devido à insistência da família, de alguém próximo, a pessoa melhora. Então, são esses sinais que são importantes para a qualidade de vida, para tudo. De certa forma, a relação toda com todo mundo melhorou. Então, o meu agradecimento aqui enorme e para sempre para todos da Audibel, para todo atendimento, para as aulas que a gente teve de valor humano, de profissionalismo, de tudo. O que vocês fizeram, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram pela minha família. Então, sempre que eu precisar falar, que eu precisar indicar, que eu precisar alertar, eu vou usar minha voz para isso. Muito, muito obrigada.